cuidar do horário, que vem já uma outra convidada e até às 8 a gente tem que terminar, tá bom? Que o Paulo tem compromisso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no ar começando mais um podcast, mais um podpart que parece televisão, mas é aqui no YouTube. Eu já começo pedindo, né? Eu sempre estou pedindo, a pedinchona do podcast. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Seu like, seu dislike, seu comentário. Compartilha, por favor. Esse é um podcast de empreendedorismo. Nós contamos o que os empreendedores da cidade de Foz do Iguaçu fazem, como vivem, como atuam, não é? Nesse mercado aqui na cidade, seja em eventos, seja, né, na cozinha de casa, como é que ela empreende, como é que ela faz, ou ele faz. E nós contamos como é que, de certa forma, através do empreendedorismo, nós contamos como é que o iguaçuense vive. E contamos para quem? Para o mundo. O mundo conhece Foz do Iguaçu e é claro que nós queremos contar mais sobre nossa cidade, essa gente valente que faz história aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, de uma forma mais solta, mais leve, na forma de podcast. Tá certo, gente? Nós estamos num oferecimento todo especial da Lucro Certo, do Benditas e também da Doce Romã. Um beijo carinhoso aos nossos patrocinadores, essa gente que empreende e que aposta na cidade de Foz do Iguaçu através do nosso podcast. Gente, nosso podcast hoje está muito bom. Ele está familiar. Ele está assim, ó, e também está pioneiro, porque nós vamos conhecer histórias de alguém, de pouquinho da história de pioneiros da cidade. Nós vamos falar sobre sucessão e nós vamos falar de lazer com a nossa querida Luciane. Que bom ter recebido essa oportunidade de conversar com você pessoalmente. A família Vancher aqui na cidade de Foz. Tem um peso, hein, amiga? Tem. Falou Vancher, opa, que é? Quem é? Chegaram os Vanchers, né? Sim. Seja muito Quando bem-vinda. eu estudava na escola, tinha mais outras primas, irmãs e as Vancher. Eu não chamava nem pro nome. Como você falou, tem um peso Tem esse um sobrenome. peso, é verdade. Tem respeito aí. Que bom você poder ter. Na verdade, assim, foi um encaixe, né? Era para sua irmã, daí você veio, mas que parabéns pela ousadia, por não deixar a oportunidade de conversar sobre algo tão precioso que é a nossa história, que é o nosso trabalho e como a gente empreende, né? Parabéns. Ai, obrigada. E obrigada pelo convite, né? A gente não podia. Alguém teria que vir representar, principalmente como nós somos família. Então, assim, por motivos maiores ela não pôde, Sim, mas entendo. estamos aqui, né? Que bom. Você gosta de podcast? É consumidora de podcast que nem eu ou não? Gosto, assisto. Eu acredito que o podcast hoje ele nos traz muitas informações. Pessoas, acho que como você, nós, assim, empresários, sempre está na correria. Então, às vezes, no momento que você para ali, você está num celular, você está numa tela e é onde que você consegue as informações. E o podcast, ele consegue chegar, eu acho, mais perto dos telespectadores, né, das pessoas com mais facilidade hoje. Pela linguagem, né, A Lu? linguagem também. Claro, com E a certeza. pessoa, ela busca também dentro dos temas de interesse. Também você consegue ali estar separando o que você tem mais vontade e afinidade e escutando aonde você pode. né? Você não tem. Eu digo que o podcast, em essência, ele ocupou o lugar do rádio, que continua tendo seu lugar na história. O rádio continua, né, sendo rádio. Até pouco tempo eu fazia rádio, gente, e gostava muito, apesar de fazer num estilo mais diferenciado, mas eu gostava bastante. Mas o videocast, que é o que nós estamos fazendo, também tomou conta da vida das pessoas. Sim. E elas têm vontade de acompanhar, de participar, isso é bom demais. Eu digo sempre que videocast é isso aí, é opinativo, é democrático, como nós falamos, né? E ele te dá a oportunidade de deixar a sua digital ali, de contar de uma forma diferente a sua história. Falando em história, você vem como nós começamos a conversar, você vem de uma família bem tradicional aqui em Foz do Iguaçu. Vancher tem nome de avenida, todo mundo que conhece Vancher aqui. Que peso é esse? Dá responsabilidade? Dá medinho? Bastante. Assim, a nossa família, resgatando assim a história,
tem assim pontos que ela chegou em Foz do Iguaçu antes de Foz do Iguaçu ser cidade, né? Ser dita como cidade. Tem indícios que foi em 1902, então já fazem lá 100 e poucos anos, tá? E naquele momento, mesmo, né? pioneira. Meus pais, né? O meu pai nasceu em Foz, minha mãe veio, né, da família Vulzac também, mas daí vieram depois. Mas a família Vancha, meu pai já nasceu em Foz do Iguaçu, e ele tem 74 anos, né? Então, assim. Vancher é onde? É que origem? A origem é o quê? Polonesa. É o norte da Alemanha com a Polônia. Né? Eles chamam assim que o Vancher tem a ver com o significado, né? Todo sobrenome alemão, assim, polonês tem, que é muro forte. O Vancher é muro forte. Muro forte. Ou seja, construtor de muro, né? Então, geralmente é de uma profissão, vem o sobrenome. E daí eles agregam que seriam, vamos dizer assim, historicamente, que eu pesquisei, que na família ali, mas... Né, pode ter outros significados também. Existe algum nome na nossa cidade que existe. E pode comentar ali. Não é nada não é nada disso. Ou pode comentar, bem isso bem mesmo, me isso, sinto representado, tá tudo certo, porque o que nós queremos mesmo é essa interação de vocês. E é ponto de esclarecimento, é oportunidade disso. Sim. O podcast serve para isso também. Mas que legal. E você tem histórias do seu avô, o que ele fazia, como é que ele se mobilizava, como é que as coisas aconteciam aqui na cidade? Na chegada da cidade, eles desbravaram, tanto que a Avenida Felipe Vancher, antiga Estrada Velha de Guarapuava, é porque chegava em Guarapuava, depois se tornou BR-277, ela atravessou, alguns trechos dela foi interditado, porque daí já é Parque Nacional, mas assim, naquele momento... as cataratas, os pontos turísticos da cidade? A estrada que é interditada dentro do Parque Nacional, que dava lá em Colono, também, então elas era picada, né? Eram picadas, então e eles faziam esse trajeto. Lu, reza a lenda que Santos Dumont, quando esteve na cidade de Foz, porque você sabe que tem aquela estátua lá, quem vira Foz do Iguaçu, procure a estátua de Santos Dumont, temos lá um monumento, e tem uma história bem bacana sobre Santos Dumont, que ele chegou até as cataratas de carroça, seguindo a Estrada Velha de Guarapuava. E naquele momento, as cataratas, ela era uma propriedade privada. Exatamente. E tinha ali a família Keller, tinha a família Guilherme, que receberam indenizações e virou patrimônio da humanidade, né? Patrimônio público. Após a chegada eu vou até chamar a Isabelle Ferrari aqui para trazer essas informações, ela que tem detalhes, após essa vinda de Santos Dumont, é que eu tenho as informações de que aí então se torna patrimônio público, e aí as coisas começam a mudar, porque ele tinha uma influência política importante. E então seu avô, ele trafegava aí. Na verdade, o Felipe Vancher, né, mais o bisavô. Bisavô, exato. Aí teve os filhos e desbravou, tanto aonde é hoje o parque, e ali nas proximidades eram tudo da família Vancher. Hoje, depois, vamos dizer assim, teve os filhos, o Felipe Vancher, e dividiu-se as terras, né? Aqui no Boici também era da família Vancher também, mas outra família, que daí era, no caso, filho do Felipe Vancher, no caso, irmão do meu avô, tio-avô. Daí, assim, daí já vai... Por isso que eu falo, Vancher tem muitos em Foz, né? Isso. Tem Vancher que a gente não se conhece, porque a família é grande mesmo, né? Então, e o Felipe Vancher tinha um irmão. E a família do irmão do Felipe Vancher não tem muito contato com a do Felipe. Aí, assim, teve assim, isso... muitas pessoas, muitas... Uma diáspora de Vancher. É quase igual Silva, né? Exato. Aqui eu gostei muito. Acho que passa de 500 mil Vancher, eu acho. Exato. Tem bastante. Aí a nossa família ficou ali. Meu pai já nasceu naquelas terras, né? O meu avô tinha ali, nós tínhamos um moinho. Eu não era nascida na época do moinho, né? Ele já se fez antes do nascimento ali, né? Dos filhos, no caso meu avô, antes dos netos nascer, ele já tinha se desfeito.
E o rio Tamanduá ali, ele era como se fosse um reservatório. Então ali também o pessoal usava como piscina pública, porque não existia piscina na época. Então isso lá na década de 40, 50, faz muitos Nada, anos. mas menina, eu vou dizer a gente está falando de tempo, mas o Tamanduá, o rio Tamanduá, alô, Foz do Iguaçu, quem for tomar banho? Quem não? A gente Quem aprendeu a nadar no rio Tamanduá. Não é? É. A gente E não mexendo só numa a história. família Vancher, mas as outras famílias ali ao entorno também exploravam o rio. Né? Então, já atendendo o público, mas naquele momento nós ainda éramos criança, quem explorava eram nossos pais e tal. Uhum. E com as leis ambientais de 94, 95, 96, foi proibido, então tinha que ser preservado. E veio os incentivos para abrir, né, os pesqueiros, que eram os Pesque-Pague. Então veio uma febre em Foz do Iguaçu, daí veio Aí foi bom, hein, Aí amiga? acho que chegou a ter uns 10, né? Eu acho que no auge ali de 2000. Eu nunca fui frequentadora eu nunca gostei muito. Eu não gosto, a minha não é uma prática minha. Só que o que eu ouvi de pessoas, ai, tô no Pesque-Pague. A alegria era estar no Final de semana. final de semana. Era lotado Era. aquilo. Aham. É. E realmente, como você disse, eram uns 10 espalhados pela cidade e era E lotado. todos tinham movimento. E era, Que fenômeno era esse? Era a escassez de entretenimento? eu acho que era escassez. Era. Naquele momento nós não tínhamos shopping na cidade, nós não tínhamos, não tinha hotéis, né? Tinha poucos hotéis. Hoje até os hotéis abrem day use, né? Para o morador, para as pessoas que queiram explorar. Mas para aquela família humilde, para ir em algum lugar sair, né, como você falou, não tinha. Nós estamos longe do mar também, né, longe da praia, longe. Tinha a prainha de Três Lagoas, que o pessoal, mas também tinha lá um público muito grande também. Então, eu acho que Foz do Iguaçu, tudo que a gente imaginar de negócio, eu acho que dá certo, né? Porque a gente está pensando agora, né? Exato. Né? Vendo a história, se você analisar, tudo que você, né, tem ali, tem os seus altos, vai ter. E quem permanece é quem é insistente, né? Quem nunca desiste ali, né? Por ser brasileiro, a gente Por nunca ser desiste. brasileiro, verdade. Ai. Agora me diz uma coisa, também, isso que você acaba de dizer é muito, muito real. Nós temos aí a condição de tudo, parece o Brasil, tudo que planta dá, não é? Mas também tem que ter feeling, tem que saber o tempo, tem que saber a oportunidade. Seu avô, como você mesmo diz, seu avô e tal, seus já exploravam o tamanduá para essa finalidade, para banho, Sim. quer dizer, vamos fazer um dinheirinho com essa. Não, cobrava. Cobrava, não era gratuito. Vamos fazer um dinheirinho Já. para daí se transformar no parque Vancher, como é a história de vocês hoje, tem que ter uma visão de Sim, negócios. sim. E é sobre ela que eu quero conversar com você. É sobre essa visão e esses processos, uma vez familiar, como é que foi tudo isso? Me conta a história. Então, aí abrimos o pesqueiro e começou ali, como você falou. E nesse momento não vendia macio o rio, né? Então era proibido. Mas, como você falou, muitas pessoas procuravam. E a gente começou. Você falou assim: vocês começaram. Não, a gente começou pequenininho, a gente começou com um quiosque, né, pequeno, uma cozinha pequena, 2 banheirinhos assim, ali para vendendo peixe, vendendo in natura ou vendendo porções. E a gente viu ali um negócio que daria certo. Aí, nesse momento, entra não só meu pai e minha mãe, mas aí entra os filhos também, né? Vocês já Nesse estavam momento, grandinhos, já já era. já estava ali. No caso, eu já tinha terminado minha faculdade, o meu irmão também estava lá, mas daí já entrou também fazer uma faculdade de administração. E a gente percebeu assim que atender o público e fazer ele consumir no local era muito mais vantajoso do que se só vender o peixe em natura, para ele comer em casa. Porque no início as pessoas iam no pesqueiro, pegavam lá uma quantidade enorme de peixe e nunca mais voltavam, ou voltava daqui a um ano. Vocês Igual, começaram a ver uma brecha ali. e armazenava esse peixe ou levava para casa e fazia em casa, aquele cheiro de gordura em casa. E a gente percebeu que se a gente se estruturasse e servisse o peixe no local,
né? E o momento também era muito masculino, então a gente atendia um público maior de homens, né? Era mulheres e crianças começou depois, porque a pescaria sempre foi mais, né? Hoje já tá no meio a meio, né? Aí o que que acontece? Aí a gente percebeu que você agrega valor, você, né, manipulando o alimento, não só vendendo só in natura. Então a gente começou, aí que a gente partiu para um restaurante. A gente, não, a gente tem que fazer uma cozinha maior, um espaço maior, porque naquele momento também as pessoas eram atendidas debaixo de uma árvore, e se chovesse, não tinha proteção. Nós não tínhamos árvore também, porque como foi feito os tanques, não tinha muita sombra. E o pessoal falava guarda-sol, comprava guarda-sol, vem aquele vento levava tudo, né? Que os ventos que dá em Foz não é igual em qualquer lugar. Mas, assim, foram crescendo as árvores e a gente veio, não, vamos partir para o restaurante, vamos partir. E do restaurante já abri também um espaço para a pessoa passar um lazer, passar o dia. Daí foi as primeiras piscinas em 2005. Em 2007, 2008, a gente fez o restaurante que permanece do mesmo tamanho, daí a gente já fez grande daí. E para atender o público. E a gente percebia que as pessoas não queriam mais levar o peixe também nesse período, né? As pessoas queriam comer lá. Ou queria pescar o peixinho fresquinho ali, mandava para a cozinha e ia embora. E domingo no próximo estamos aqui de novo. Então, assim, a gente viu essa mudança também de comportamento dos nossos clientes. Como é que foi essa avaliação que vocês... Quando que a gente começa a entender que, poxa, não tem árvore, agora precisa de guarda-sol. Aí vem o vento, derruba e leva todos Dia de chuva. Dia de chuva. Essas percepções, que isso daí vai virando aperfeiçoamento, solução de problema, era um olhar muito apurado para isso ou era o cliente que vinha, reclamava e você solucionava? Ou os dois ao mesmo tempo? Eram os dois ao mesmo tempo, assim. A gente foi percebendo que a gente estava tendo um público muito grande e, ao mesmo tempo, o ticket médio deles não estava batendo as contas. No final, a gente estava trocando 6 por meia dúzia, assim, sabe? E o trabalho. E naquele momento, também eu falo naquele momento, porque, assim, entre o ano de 1997, até 2005 ali, que a gente teve, né? Teve um movimento muito bom, muito grande. Somos muito gratos, né, as pessoas que frequentavam e frequentam também o parque até hoje, mas assim, a gente percebia que em algum momento ali, por causa do clima, por causa do tempo, a gente investia e de repente você não tinha uma colheita muito boa porque você não tinha onde colocar as pessoas. E muitos domingos, às vezes, as pessoas iam para não tinha espaço para elas. Não tinha comodidade, não tinha um banheiro adaptado, a gente tinha degrau. Então, assim, tinha uma série de reclamações também que nós começamos a perceber. Então, um cadeirante, uma pessoa idosa, ela chega, ou com baixa mobilidade, ela chegava lá, não conseguia ir no banheiro, porque tinha um degrau, nosso banheiro. Acessibilidade. Então, assim, a gente foi pensando também no cliente. Então, hoje a gente tem rampa, a gente tem acesso a todas as áreas do parque, né? Todo ele trabalhado em cima da acessibilidade também. Como é que os irmãos, dentro desse processo todo, lidaram? Porque a gente, a gente geralmente empreende na família, começa empreendendo com família também, né? Famílias grandes, geralmente. E a gente conhece os defeitos uns dos outros, e para não virar briga, tem que ter um olhar muito profissional acerca daquele propósito, daquele empreendimento que está ali, que é uma pessoa. Por isso que é uma pessoa jurídica. Ela tem uma vida, ela precisa ser saudável, ela precisa ser cuidada, não é? Como é que vocês lidaram com essa questão de sucessão, adaptação entre os irmãos e ser profissional nesse ambiente? Então, na verdade, todos nós começamos lá, como eu tinha comentado contigo, Paty, nós somos em 6 irmãos, né? Hoje o Vancher tem um dono e uma dona, que é o meu pai e minha mãe, e os filhos. Todos os 6 tiveram história no Vancher, todos trabalharam ou limpando peixe, ou na cozinha, ou cortando uma grama, tratando um peixe. Até hoje, assim, eles vão lá, todos frequentam, todos ainda têm esses acessos.
Porém, hoje nós somos em 3 que estamos à frente, né? Os outros 3 tomaram outros rumos, outras possibilidades, né? Cada um, vamos dizer assim, teve sua experiência. E hoje, na tomada de decisão, somos em 3. Né? Não é fácil, porque cada um tem um olhar diferente, uma opinião diferente, mas, assim, dentro de tudo, a gente tenta entrar num consenso. Então, muitas vezes a gente vai por votação, né? Eu quero investir num determinado equipamento novo, ou numa determinada... E muitas vezes a gente faz essa conversa, um sai chateado, outro sai meio que chorando, outro não, porque daí, como você falou, é uma bagunça. Mas depois a gente revê, não, nós temos que passar por cima, é a empresa, passou da empresa, vamos lá, sentamos na casa do pai e da mãe, conversamos, tomamos um chimarrão, uma cervejinha e temos que passar por cima também. E essa ocupação de cargo e de função foi meio que por afinidade. Por afinidade. O pai falou: não, a Lu vai ter que cuidar disso, o fulano vai ter. Essa divisão de tarefas foi muito por afinidade e voluntariosamente ou obrigatório. Hoje, vamos dizer assim, a Rosane, ela nos auxilia bastante na parte de escritório, contabilidade, essas questões assim mais também jurídica, que demanda um pouquinho mais, às vezes, da pessoa estar ali mais concentrada. Eu fico na parte do atendimento, né, atendimento ao público, atendimento restaurante e também a parte do RH, com os funcionários. Nós temos também o Rogério, que é meu outro irmão, que ele fica mais na parte da manutenção. Ele também faz o atendimento ao público, mas assim, ele prefere. Ele fica, tanto que eu convidei ele para vir comigo aqui, mas ele não gosta muito. Ele fala tudo, mas ele não gosta muito. Assim, ele fica mais tímido, né? E hoje também a gente tem o Fernando, que é um gerente comercial que nos auxilia também na parte comercial e emendas externas também, e também ajuda no atendimento no parque. Entendi. João, você vai cortar para minha câmera ou nós estamos em aberto ainda? Como é que a gente está aí? Eu estou aqui prestando atenção, agora está em aberto, né? Eu falei, vou fazer a próxima pergunta. A câmera está onde? Está nela, está minha, né? Mas, Lu, me fala uma coisa. Quando você começa a entender, cara, nós estamos grande agora, o trem a gente precisa mais de qualificação, de mais treinamento, porque a excelência do que vocês estão oferecendo vai perpassar pela qualificação. Sai do escopo, eu tenho uma vontade grande de atender, eu tenho uma vontade grande de ter um Pesque Pague, ou agora um parque, para entrar dentro de um olhar muito mais profissional. Por exemplo, você me falava da automação da compra do ingresso, que vocês provavelmente viram que é desgastante ficar ali atendendo, pegando no dinheiro. Hoje, né, nós temos automação para isso, né? Sim. Como é que seta e fala assim, poxa, dá para fazer isso, vamos aplicar, vamos mudar as nossas diretrizes aqui, a nossa política interna para oferecer essa excelência ao nosso cliente. E outra pergunta, é cliente agora ou ele tem uma sazonalidade? Então, como a gente tinha comentado antes, a partir de 2015 a gente começa a ter outro olhar. Então, 1997 a 2005 a gente ampliou também a questão, e 2008 que a gente abre o restaurante ali, amplia a questão do atendimento ao público, até 2015 a gente começa a ter um público novamente maior, né? Então, e mais exigente, como você falou. Exigente. Exigente também. E a gente, desde 2008, a gente trabalha com um sistema de venda, mas não era online, naquele momento nós não tínhamos assim, era mais manual. Então, em 2015, a gente já começa a perceber essas necessidades de não... A nossa cobrança era no estacionamento, uma bolchete, era com um chinelo de dedo, né? Eu falava, muito bom, lembrando, o bonezinho, chegava no final do dia, era o que tinha, e as pessoas vinham no carro, então a gente ia no carro cobrar, agora lembrando, né, essas histórias, então chegava lá a família,
nós, assim, geralmente eu, ou meu pai, ou minha mãe. Quantos no carro? 5, deu tanto. Tanto, paga no dinheiro e tal. Daí veio a maquininha de cartão, né? A gente já tinha, né? Também. Daí progredia. Mas, enfim, a gente via essa necessidade. Aí, em 2015, a gente começou, não, a gente tem que parar, a gente tem que profissionalizar o nosso ambiente, porque, assim, era bonito já naquele momento, já tinha, assim, as Sim, belezas. é importante destacar isso, que sempre foi bonito. O pessoal, assim, a gente sempre teve muito cuidado com a beleza, natureza, não é só a beleza, mas, assim, cuidado com as plantas. A gente plantou muita árvore naquele terreno, porque antes era um terreno de agricultura, de pecuária, então, assim, tinha a plantação de mandioca, mas daí a gente foi fazendo os jardins, fazendo os estacionamentos, plantando árvore. Então, quando a gente abriu lá em 97, nós temos fotos lá aérea, as árvores eram tudo mudinha. Hoje já estão enormes, o pessoal chega lá, nossa, parece que sempre foi assim, mas não foi, alguém plantou, alguém pensou. Aí, terminando 2015, 2016, a gente falou, não, a gente tem que profissionalizar isso. E nós estamos ficando velho. E cansado. E cansado, né? Cansa. E daí a gente começa a procurar Sebrae, a gente fez, assim, vários cursos para ter dicas e ter um respaldo. O Sindhotéis também aqui, a gente procurou, fez também workshop de equipamentos e tudo. E nisso a gente partiu daí em 2019, antes da pandemia, para o Brasil também. E aí fomos numa feira em São Paulo. Agora em setembro tem de novo e a gente pretende ir para ver novidades. Porque é uma troca muito importante. Nossa, a gente pegou na feira com a ideia assim, vamos vender um ingresso, vamos comprar um computador igual esses de banco, né, que tem, igual hoje em vários lugares tem, no shopping, né, caixa eletrônico ou autoatendimento, né, a gente tem que investir numa máquina dessa para a pessoa comprar um ingresso. Muito bom. Sério. Aí, nessa ideia, fazendo orçamento, caríssimo, caríssimo, a gente falou, de onde que vai tirar? Porque quando se trata de empreendimento... a primeira coisa que a gente nunca tem aquela gordurinha. Aí chegamos lá, e na feira, foi eu e meu irmão, o Rogério, e eu falei, não, vamos nessa feira, porque parentes nossos, que também são empreendedores de outras áreas, né? E, não, vocês têm que ir para lá, vocês têm que ir. E fomos. Assim, aí chegamos lá na feira, daí andamos, vimos vários equipamentos, principalmente eu de restaurante, porque eu sou apaixonada por cozinha e restaurante, assim, eu gosto dessas coisas. E tem então um entendimento de A e B, né? Já tem que ter uma compreensão e treinamento de A e B, né? Aí chegamos, a gente conheceu uma pessoa certa, que ele atende em vários parques no Brasil, e é de Caldas Novas e Rio Quentes, onde tem vários parques, né? É a cidade do Brasil que mais tem parques aquáticos, a cidade vive de parque aquático. E a gente também teve a oportunidade de conhecer. E sentamos assim, começamos a conversar com a atendente e de repente veio o dono da empresa falar com nós e a gente não sabia que era o dono também. E ele viu, tipo assim, ele acreditou em nós lá, né? E a gente com balneário ainda, até então não tinha aquela identidade de parque, né? Então daí depois que a gente muda em 2019, 2020, daí mudamos para Vancher Park. Ele sai do... É porque assim, Vancher Pesca Pague, Vancher Restaurante, Vancher Piscina. Então não tinha uma identidade só. Hoje a gente só atende como Vancher Park. Mas tem o restaurante, tem as piscinas, tem piscina, né? E daí naquele momento ele falou, não, isso daqui, o celular é 2019, né? Hoje nós estamos em 2024. Aí ele falou assim, o teu cliente... Ele vai comprar na casa dele, ele não vai num terminal comprar. Vocês estão, tipo, ultrapassados. Vocês já estavam achando que vocês estavam ganhando. Nós já tá bombando, nós já tava ultrapassado. Foi muito, assim, nossa, foi aquela experiência, sabe quando você fala, nossa... Impossível, né? E daí possível. E não, mas daí a dica que ele dá é uma dica possível. Isso, aí a gente já pegou o contato dele, chegamos aqui em Foz, conversamos com a minha irmã. Mãe é ouro. Mãe conseguiu ouro. Aí fizemos, naquele momento, também uma ligação lá de vídeo, e ele explicou, ele mostrou todos, assim, como que era a ferramenta, né? Como que se faz o site, como que interliga hoje o site com a venda de ingresso. E a gente começou a idealizar isso. Eu falei, nossa, que bacana, né? 2020 vem a pandemia, né? E a gente com aquele sonho de ampliar e de mexer, de repente a gente vê assim, fechado. Né? Nós iniciamos a pandemia, nós tínhamos 17 funcionários fechados, mensalista. A gente
como vai manter, como que vai fazer, né? Esse negócio aí começou lá, já tem 6 meses em outros países, a gente começou a pesquisar e ler. Aí o que a gente falou? Primeira coisa, vamos acertar com os funcionários. A gente fez os acertos, fizemos tudo certinho, legalmente. Aí a gente combinou com os funcionários, ó, passando, e eles tinham seguro-desemprego, então eles, pelo menos Ficaram um período, ficam bem. E a gente não sabia quanto tempo que ia durar. E fechou tudo, fechou, não podia atender E como foi com ninguém. todo mundo, exatamente. Fechou a E a cidade, gente né? tava com, imagina, era fevereiro, né? Era a nossa temporada, a gente tinha estoque de tudo. Então, assim, foi bem, assim, naquele momento, a gente, tipo assim, um olhava pro outro e falou, o que que nós vamos fazer agora? O que que nós vamos fazer, né? Fecha tudo, não vamos, né? Não vamos fazer mais nada e tal. Aí, um dia podia atender um tipo de público, outro dia não podia atender criança, não podia atender idoso, e o nosso público maior se tornou crianças e idosos, né? Hoje a gente sabe que a nossa faixa etária, então, assim, a família preserva isso. Aí, chegou, a gente começou a pensar, não, agora, então, ou a gente muda, ou a gente fecha o voucher, não atende mais ninguém, nunca mais, ou a gente muda. Porque até aquele momento era o voucher restaurante e pesqueiro, não cobrava-se ingresso, e cobrava-se ingresso lá para piscina, que daí trazia 2 tipos de público, não era um público, era 2 tipos. O público da piscina era um público, o público do pesqueiro era outro, e do restaurante era outro. Aí a gente ficou pensando, né? Ou a gente fecha tudo, o voucher não existe mais e tal. Ou é agora que a gente vai dar o pulo do gato. Daí a gente ficou assim, fazemos, não fazemos. E eu lembro que na época teve uns incentivos do governo e a nossa empresa estava tudo ok. Se encaixava Se naquele... encaixava e a gente conseguiu, a gente foi uma das primeiras empresas em Foz do Iguaçu a tirar um valor. E o que a gente fez? Vamos reformar tudo, vamos fazer o pai, é agora ou nunca. Que daí quando o cliente voltar da pandemia, ele vai ver que mudou tudo, agora é tudo novo. Então, e a gente tem esse tempo na pandemia de estudar mais, como você falou, profissionalizar os funcionários, nós nos profissionalizar. Qualificação. Uhum. E o nosso, e saber atender no sistema online. Porque, como você falou, hoje, como que está o nosso cliente? Hoje a gente tem o cliente que frequenta o parque, que é o Day Use, que ele compra o ingresso do dia e passa. E nós temos hoje um cliente que a gente fideliza ele no clube, que é o Vancher Park, o clube do Vancher Park. Ou seja, ele compra lá o ano do parque, ele tem acesso ilimitado durante um ano, usa todos os dias o parque. Ele pode pescar, ele pode usar a piscina, a gente tem uma área só para ele fazer o piquenique dele, fazer o churrasco. E hoje só faz o piquenique e o churrasco quem é do clube. Vamos dizer, a pessoa day use ela já não faz. Ela tem que ser ou convidada do clubista ou se associar com a gente, né? Comprar o nosso clube para estar... E o preço acabou sendo mais acessível do que é, por exemplo, alguns clubes mais tradicionais aqui na cidade? Então, hoje em média, a gente tem assim, um plano familiar, ele vai custar em torno de R$ 40 por pessoa, né? No caso, a partir de 4 pessoas. Então, Mas assim, esse é o day use? Não, esse é para o mês. Pro mês. Então, assim, ele compra o pacote, daí dividindo vai dar em torno disso, de R$ 40, R$ 45. Depende do número de pessoas que ele coloca no plano. Até 7. O plano é individual ou até 7 pessoas, o nosso plano. E essa administração de uso exatamente desses mensalistas também precisou se estudar. Precisou fazer. Isso mesmo. Então, essa empresa que nos auxilia hoje, que a gente é contratado deles, eles fazem toda essa administração para nós no Travel. De liberação de... Isso. Então, hoje, o Vancher, ele vende ingresso day use pelo site, né, do Vancher. O clubista, ele tem 365 ingressos do ano. Então, para ele frequentar, ele 366, tem... esse ano 6. Ele ganhou um dia esse ano. E para ele frequentar, então, ele tem a carteirinha e ele tem que agendar o ingresso dele. Ele tem todos os ingressos disponíveis. Então, ele já agenda. A gente sempre, tipo assim, orienta o cliente a agendar antes de ir. Ele tem ali... Mas se ele não agendou, chegou lá, mas eu esqueci. Ele pode agendar na hora e passa no leitor de QR Code. E também as agências de turismo, hoje a gente faz o credenciamento delas no nosso site, nesse Travel,
e elas podem estar vendendo o nosso day use, né? Também lá dentro da agência. Então, a gente tem parcerias com agências na Argentina, no Paraguai. Então, vamos dizer assim, a agência comprou lá um ônibus de ingresso, 2 ônibus. Então, a gente já percebe ali no Travel que está agendado para aquela data. Então, a gente vai receber esse ônibus e recebe. É muito legal. E lá na Argentina ele está comprando nosso ingresso. E no mundo também, né? no No também, mundo. exatamente. Quer dizer, ele se tornou uma opção excelente para quem não mora em A Foz do gente teve que Iguaçu. estudar bastante. Todo dia era uma novidade. Assim, todo dia a gente está em cima da novidade da tecnologia, porque nós não viemos da tecnologia, né? É Saímos uma do geração, analógico, né, do sim, amiga. analógico, Aham. tudo. Mas estamos ali, né? Lutando E o também, parque abre de segunda a segunda, segunda a segunda, então todos os dias. todos os dias. Quem vir a Foz do Iguaçu e quiser utilizar esse como um destino de lazer, tá lá aberto. Está aberto. Vai fazer o uso do day use ou, se quiser, Sim. do mês, como desejar. Sim, nós temos, vamos dizer assim, já a partir de agosto, todas vamos dizer assim, as partes do parque aberta, né? Piscina com onda. Esses dias que deu esses calorzinhos, já tinha pessoas lá tomando Não, banho, amiga, eu né? acho que esse friozinho que nós estamos. Hoje, no dia da nossa É, gravação, tá friozinho. mas Mas esse eu acho final de que semana já é. eu já acho que não vai nunca mais. É. Agora já é. O meu filho chama, eu acho engraçado o jeito que eles. Porque é menina, criança. Ele fala assim: nós saímos do inverno, vamos entrar no inverno. Porque o calor de Foz do Iguaçu é singular, não é, amiga? Nossa, não, eu falo que é só para É os bom para fortes, né? vocês, não, Não, mas é um calor insuportável aqui. a gente espera que essa temporada seja bem suportável. Você deseja que Eu venha. desejo que venha, né? O que não dava certo? O que vocês falaram assim, cara, não tem jeito, isso aqui batemos a cabeça. Vocês têm mais essa situação de erros ou mais acertos? Como é que funcionava? Sim. Então, quando a gente abriu o pesqueiro, as pessoas iam atrás ali do peixe para levar uma quantidade para casa. Aí, depois de um tempo, a pessoa queria comer lá, mas aí ela queria pescar, mas ela não queria mais levar. Hum. Aí era uma briga, porque era pesque e pague, era o nome. Então, você pescou lá 10 quilos, a gente brigava com os clientes, você tem que levar o 10 peixe, quilos. os 10 quilos, né? E era, nossa. Aí vários clientes começaram assim, vocês têm que, por que vocês não exploram a pesca esportiva? Daí também a gente começou a colocar pesca esportiva para quem gostaria de pescar e soltar. Daí a gente identificava com uma pulseira. Aí vinha o cliente e via lá, ele estava soltando peixe. Ah, eu também posso, mas ele não via a pulseira, né? Ah, mas lá, fulano. E nós lá, né, dando de cara, quase apanhando muitas vezes, porque tem pessoas. Essas tretas, Nossa. esses entreveros, que nem a gente Isso, falava assim. isso que nos motivou na pandemia mais ainda, porque daí todos os lugares estavam fechados e os pesqueiros podiam atender. A gente pediu, a gente entrou na justiça, a gente falou, não, gente, a gente precisa ar livre, né? As pessoas vão surtar dentro de casa, né? E, nossa, E é uma boa a gente retórica fez, essa, um argumento. Aham. naquele momento ali da pandemia, daí voltamos a atender lá o Pesque Pague e as pessoas pegando peixe e chutando para fora e largando. No outro dia, tipo, a gente tinha uma perca de peixe enorme, não era pouca. Os peixes, porque assim, o que acontece? Da maneira errada, ele morre, né? A fisga, ele engole o anzol. Sim, Então, sim, assim, sim. na hora a pessoa achava que o bichinho estava bem, né? Ele vai, soltou, né? Ou, né, o bicho tá aí, não é um bicho tratado, não nasce, a gente tem que colocar os peixes, volta e meia, até esses dias a gente comprou 3.000 quilos, veio do Rio Grande do Sul, então a gente tem que sempre estar repondo, porque assim, morre, porque são animais, e também tem a venda ainda, algumas vendas que a gente faz, mas a gente vai repondo. Aí o que aconteceu? Motivados pela pesca esportiva, que muitas pessoas começaram, não, vocês têm que mudar, em outros lugares eles Já tá exploram funcionando. muito isso, a pesca esportiva, e trazer espécies maiores. E a gente via assim, você cobrava o ingresso da pesca esportiva e você ficava com a mercadoria, né, ó, né, por que eu vou vender se ele lá, né, Tá devolvendo. tá devolvendo e eu continuo com a mercadoria? Aí foi uma das motivações. E aí a gente percebeu também que a pessoa que acessava o pesqueiro, o ticket médio dela era um valor. Dentro do restaurante era, um exemplo, R$ 50. E lá era R$ 10. Que daí vinha a família inteira, trazia todo mundo, e um tererê, um narguile, que na nossa cidade é Como? comum.
E as pessoas achavam normal, usavam lá um monte de cadeira, vara e coisa, e ia embora. E não levava os peixes. Ou soltava com a bolsa inteira. Daí, depois de um certo tempo, aquela bolsa subia, aqueles bichinhos tudo morto. E o prejuízo ia ficando, né? E a gente foi percebendo isso. Então, falou, não, mas aqui em cima as pessoas sentam, consomem, lá embaixo não consomem, e nós lá E ainda dão e prejuízo. dão prejuízo. E muitas Porque vezes, para e a manutenção gente correndo risco, às vezes, de vida, porque hoje você sabe, a gente não sabe com quem você está lidando. Então, assim, muitas vezes tinha funcionário que apanhava, porque a pessoa bebia, daí ela não queria levar o peixe, o funcionário fala, não, você tem que levar, não vou levar. E daí, e não sei o quê. Ai, menina, olha, a gente falou, não, não, mas aí a gente fica pensando, nossa, a gente lutando tanto para receber um negócio desse? Não, a gente não merece isso. não é para isso, Não foi né? pra isso, né? Por Como a isso gente que falou, profissionalizar é tão importante, porque você sabe onde você quer e o que... E eu digo sempre que a política interna de uma empresa, ela determina tudo. Quando você estabelece isso como lei... eu tenho valor, né? Tipo, o Exatamente. nosso tipo assim, é um ambiente, mas ele tem um valor agregado, tem uma energia, né? Aí foi também uma das motivações, porque a gente percebeu que financeiramente a gente estava tirando dinheiro do bolso para manter a parte da pesca, que hoje, vamos dizer assim, vamos dizer assim, dentro de Foz do Iguaçu, o nosso parque oferece a pesca esportiva, então você quer lá só pescar e, vamos dizer assim, ou a família inteira quer pescar, outro, então ela comprou o ingresso, ela já tem o direito à pesca esportiva, pesca e solte. Sim. Ela pode levar o equipamento dela de casa ou alugar no parque, que a gente tem lá para alugar. Ah, mas eu queria levar a minha vara, que é de estimação, né? Que tem um. Tem Não, isso. pode levar, a gente não proíbe assim a entrada de Quer ficar equipamento. sócio lá, amor? Eu sei que eu gostei Vamos lá, das vamos lá, leva ideias. as crianças. Ah, eu ia falar, vamos lá. Ai, Eu ai, nunca fui, você acredita? Eu nunca, capaz, tantos anos, Paty. nunca fui. É por Não, conta vocês de... não, nossos convidados vão lá almoçar também no almoço no Vange. Porque o que acontece? Essa questão como você falou, nós estávamos falando em off party, aqui os irmãos que se identificaram e resolveram ficar, não tem esse papo. É dia, é de segunda a segunda, não tem folga, não tem nada. E empresa familiar é isso mesmo, amiga. Não tinha, a gente nunca oportunizava. Mas com a tua vinda aqui, prometemos que vamos até fazer Ou. stories no Pod Party aqui, do Ah, que estivemos lá no Felipe. Me fala um pouco do seu brand para a gente poder encerrar, porque nós já, ó, as duas são perigosas, viu? As duas falam bastante. Como nós falamos da questão desse branding, ou da identidade, Vancher, esse peso, mas teve um tempo na história de vocês que vocês quiseram tesourar esse nome. Me fala o que aconteceu. na verdade, assim, Foz do Iguaçu recebe muito turistas, assim, quem é de Foz, assim, como você falou, é muito tradicional, o Vancher por causa da avenida, tem outras empresas também que são primos, que vendem outro tipo de Ramo, né? ramo, né? Aí o pessoal fala assim, Vancher, daí eu era o que me incomodava também, eu não vou mentir, foi eu que Sim. queria, assim, vamos tentar outro nome, né? Mais fácil para as pessoas, assim, vamos. Você Aí, julgava que aquilo estava sendo um empecilho de comunicação para que acessar era outros difícil. públicos Aham, também, principalmente o turista. Seu argumento era bom, eu entendi você, mas Mas aí, assim, a gente não quis mudar sozinha, a gente foi atrás de novo de pessoas, de marketing, de empresa, né? Assim, pedimos sugestões, né? O que achava e tal, e que sugerisse para nós nomes. Né? E também a gente tinha sugerido alguns nomes, mas não casou, assim, não dava, também não tinha aquele feeling, né? Não tinha. Aí a pessoa, assim, na época, ela falou: não, eu acho que vocês não devem mudar. Né? Acho que vocês podem agregar algum nome, né? Quiserem agregar. Aí deu essa ideia de Vancher Park. E a gente, tipo assim, num consenso, a gente gostou. E daí assumiu. Aí trabalhamos em cima de logo, em cima de cor, de uniforme, né? De uma paleta de cores, né? Porque a gente usava. Era a cor da moda, né? Então hoje a moda é o terracota, vamos usar o terracota como uniforme, mandava fazer. A gente não tinha assim um padrão, legal, né? A história do Não tinha, empreendedorismo não tinha, né? a gente quer trabalhar. A gente não entende, mas a gente quer fazer. É muito legal isso. Aí quando tipo assim, a gente foi, no caso, profissionalizar,
a gente percebeu nós, né? Mas como que a gente era bobinho, né? Muito, Legal, amiga, é né? muito legal. Mas voltar para essa construção de história que transforma a nossa trajetória numa marca, né? É, Hoje o Vancher representa principalmente o parque, né? Representa lazer, representa turismo, representa família, né? Traz esse conforto, esse destino. Eu acredito que seja a palavra mais apropriada. Destino para as famílias é, iguaçuenses, não apenas para as iguaçuenses, mas quem vem visitar pode, né, desfrutar de um momento de lazer, de uma boa comida, contato com a natureza, contato né? direto com a Direto. natureza, pode passar ali um tempo que para realmente condizente a Foz do Iguaçu, porque aqui nós respiramos natureza, cataratas, Itaipu e tantos outros pontos, e é justo que a gente diga que o Parque Vancher agora, né, o Vancher Park, venha a ser um destino bem mais fomentado, bem mais discutido, bem mais ofertado. Já está, já é, a gente já vê isso, mas com muito mais apropriação e mais responsabilidade para Ah, vocês, é. mas É, você falando, eu lembrei da fala da nossa logo, né? Então, a nossa logo, assim, ela representa hoje a natureza, então tem uma árvore, o peixe, a água, que tem, né? Tipo, essas piscinas, a água, a natureza. Então, assim, e hoje o Vancher, ele vem de uma experiência, é o dia. Né, você passar, como você falou, quero ir lá passar um dia com a sua família, é o dia. Não é só ir lá no Vancher comprar um peixe. sim, Lá. sim. Hoje não, hoje as pessoas assim, eu quero ir cedo, né? No verão a gente, tipo assim, geralmente a gente estende também o nosso, vamos dizer assim, tempo é até as 18 horas, o funcionamento das piscinas, assim, e a parte da pesca até as 20 horas. Então, e o nosso verão, a noite aqui é 7 horas da noite, Sete né? horas da Muitas noite. vezes. E Então, muitas calor. vezes a gente tá lá com a praia ligada até as 7 da noite, assim, porque 6h30, depende da demanda, né? Então o cliente está lá, exigiu, o parque está entregando isso também para o cliente. E a pesca também, a pesca noturna, assim, que o pessoal vai até as 20 horas. Então, tem momentos que a gente estende um pouquinho, mas tem momentos que não, né? Que a gente Sim. preserva o horário, porém, pela questão trabalhista, né, que tem os trabalhadores, mas assim, é muito legal isso. E você percebe, sim, a vinda de muitas famílias. Então, hoje, o nosso público maior é a família, é pessoas com criança, com terceira idade. Então, assim, a gente preserva essa questão da acessibilidade. Então, as pessoas têm calçada até chegar nas piscinas, na praia ali. Então, a pessoa passa um dia maravilhoso com a gente, Vocês né? têm planos de crescer ainda mais? Tem Olha, o sonhos próximo disso? passo a gente já está estudando, tá? E nunca Vocês não... para. É, gente, que bom. A ideia é hospedagem, né? Então a gente está vendo as possibilidades aí, como que a gente vai administrar Ó, isso. spoiler aqui, gente. É, Só o Podpah que tem esses direitos, tá? Spoiler é, total. Daqui a pouco, é novidade. um sonho que está próximo, a gente sente isso, sabe? E acho que a gente tem que sonhar sempre, né? Sempre. Quem é empreendedor, acho que não para, né, Paty? Como a Não gente estava para. conversando, você Menina. também tem teus sonhos de expandir um estúdio, um Sim. negócio, e eu acho assim que isso eu acho muito legal. E isso é o espírito, E que é um né? desafio, como É um você mesmo desafio. falou assim, a gente vai agora estadia. Nós temos aqui o formato que vai sair o nosso estúdio, a modelagem que vai sair, já vai sair diferente, né, João? Já vai sair diferente do que tem por aí. E isso é desafiador, porque você pode ter o acolhimento da cidade para essa proposta, como não? É. É, E esse é o risco. esse é o medo, né? Mas Esse é o assim, risco. mas eu acho que a coragem, o sonho é maior que o medo, sabe? A gente vai mais do que o medo, né? Se a gente não tiver coragem, não sai do lugar. Eu acho que a palavra, assim, Lu, é foi muito coragem. bom falar com você. Você é uma simpatia. Vocês carregam essa veia empreendedorística que motiva a gente, né? Que faz a gente, poxa, Ai, que bom. dá para fazer, né? Dá para fazer e dá para a gente escrever uma história. Talvez se não fosse lá o Felipe Fancher, né, desbravar, ou o É, seu pai dizer, vamos ver, vamos cobrar aqui um aluguelzinho para usar o tamanduá.
talvez hoje o parque não existisse, É. não é? E vocês também de dar sucessão. Qual a mensagem que você deixa para os sucessores, para os empreendedores, para os pais que começaram e que estão ali batalhando para a sucessão? Ultimamente eu tenho falado muito sobre sucessão. Eu acredito muito que as próximas gerações que aprenderam com a gente vão fazer muito melhor do que o que a gente já fez. Assim, eu falo assim que agradeço muito meus pais, meu pai, minha mãe, assim, que eles sempre exigiram muito da gente. Então, assim, a nossa vida não foi fácil, né? Mas, assim, ele sempre preservou, assim, em nos dar estudo, assim, proporcionar o estudo, né? A gente estudou em escola pública, Sim. tudo, mas, assim, era 6 filhos, né? Naquela época, né? Vamos dizer assim, proporcionar isso. Então, desde jovenzinhos, nós, os 6, a gente sempre trabalhou na terra. Então, na época da pecuária, antes de ter o atendimento ali, e depois para o atendimento. E a gente percebeu que o atendimento era bem mais fácil do que a pecuária, né? Você trabalha pecuária, que eu digo assim, criação de animais, né? Vaca, porco, galinha. A gente ainda tem lá uns bichinhos, sabe? Mas é mais para visitação. Mas assim, o meu pai trabalha até hoje, vocês vão lá, vocês vão perceber, e ele tem um amor por aqueles bichinhos, mas é menos, é uma quantidade só para uma visitação, não é uma quantidade para trabalhar. Então assim, e hoje a gente faz isso com os nossos filhos. Eu tenho meu filho que tem 17 anos, ele também nos já auxilia no final de semana, né, nos auxilia lá. A minha irmã também já tem uns filhos lá, que meio que já a gente procura assim trabalhar essa sucessão para eles valorizarem o que é deles, vai ficar para eles, né? Porque daqui a pouco, né? Nós não estaremos Talvez na mais época de aqui, vocês, né? vocês nem entendessem o que era uma sucessão, Não. né? Vocês iam porque o pai estava Eu mandando acho que vocês. nem meu pai sabia que ele estava preparando a gente. Exato, Porque mas eles não com tinham, certeza. né, esse discernimento. Nós já não, a gente já tem esse discernimento que a gente já tem que preparar eles, porque daqui a pouco, como a gente falou, a gente tem uma idade, a gente não quer mais, né? Não, e eu penso a assim, gente que quer. difícil vai ser encarar o mercado de trabalho aí, se pode fazer aqui com a gente, é o que eu penso, sabe? Sim. Ah, eu Estevão, meu filho, para que procurar fazer menor aprendiz em alguma coisa? Não que exija que eu tenha Claro. alguma coisa contra, Não. mas se nós já temos uma profissão aqui, vamos dar sequência, vai ser um caminho mais simples. Mas evidente, sempre daremos a liberdade para eles fazerem Ser suas escolhas, felizes, né? fazerem suas escolhas. Eu falo muito isso pro meu filho. Ele está fazendo faculdade, eu quero que ele seja feliz. Se ele vai desempenhar o curso que está ótimo, mas também se não der certo, como você falou, tem emprego garantido. Né? Ai, Muito gente, bom, muito legal, bom, muito legal. obrigada por ter. As pessoas podem acessar o Instagram, está onde? Como é que é? Vancherpark.com.br, né? Tem o nosso site, tem a história também lá no nosso site, né? Tem fotos, Registros. tem. E também pode acessar lá para compra online também dos ingressos. E também a pessoa que quer, às vezes, só conhecer, quer agendar uma visita guiada lá pelos atendentes, a gente faz esse trabalho, né? Esse tour. E as pessoas também que querem se associar, como você, tem interesse, Eu né? vou me Vamos associar. lá. No domingo a gente vai lá, vai fazer história, almoça lá com a gente, fazer né? um monte de demonstração bonita para vocês verem E como o é nosso lindo. restaurante também, Paty, que você já viu, fica aberto ao público, tá? Então hoje tá aberto. Então, assim, eu só quero lá comer um peixinho. Eu chego lá às 6 horas da tarde, fica até às 9 horas, né? Durante a semana. E final de semana é aberto, né? Todos os dias, meio-dia também. Então, assim, mas eu não vou no parque. Hoje eu só queria lá comer um peixinho frito, né, fresquinho. A gente tem lá também, tá? Então, fica aí o convite também para vocês. Lu, Leva a tua equipe lá também. Lu, muito obrigada por Obrigada. essa palavra, pelas mensagens que você trouxe na sua conversa, nesse bate-papo. E olha, aqui no Pode Pátio a gente sempre diz o seguinte: não precisa vir só uma vez, não. Pode vir Legal. várias vezes. Pode um, pode dois, pode três, quantas vezes você quiser, porque a gente quer saber, conhecer um pouco mais as histórias de você. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite e Até a próxima. até a próxima. Tava bom, né, gente? Tava Comenta bom. aí se você conhece já, se você quer vir, se você que não mora em Foz do Iguaçu, se você deseja vir, né, conhecer um pouco mais sobre esse espaço lindo, maravilhoso. Visita o site, conheça lá, né, conheça um pouquinho das fotos e desse espaço maravilhoso que está à sua disposição aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O papo tava bom, mas a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente tem mais. Um forte abraço e até lá. Ai, meu Deus.